Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Estamos chegando ao fim aqui do curso, né? Estou adorando, estou recebendo várias perguntas pelo WhatsApp. Estou recolhendo todas para poder fazer uma geralzona, assim, todas as dúvidas de vocês. Mas esse talvez seja o grupo que mais tenha interação, mais dúvidas de formação humanística. Estou achando ótimo, muito bom. Hoje eu queria tratar com vocês aqui sobre esse item Teoria Geral da Política, e tratar de alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente chegar seguro nessa relação direito-política, direito-políticas públicas, democracia, poder judiciário e etc. Tá? Então vamos falar aqui de políticas públicas, direito e poder e essas coisas. Judiciário como poder político e essas coisas. Vamos lá então. Aqui no slide no começo, eu trato aqui de uma questão do Tribunal de Justiça do Ceará. A gente já respondeu o item 2 dessa questão, que é aquela ideia de a tipologia de poder em Norberto Bobbio. Tratamos disso quando falamos lá de poder. Aqui nós vamos tratar dos outros itens, né? Que trata da relação básica que existe entre direito e política, e não direito e poder, muito embora o poder seja um elemento essencial para compreender política. Então vamos começar aqui tratando desse conceito de política. Vamos ver como é que a gente pode tratar desse tema. E aí o slide já dá uma notícia importante, e é assim que você vai começar a responder caso tenha que conceituar política. No slide diz assim, ó, como costuma acontecer em categorias tão básicas, é difícil produzir um conceito conciso, inequívoco e satisfatório de política. Ela envolve a obtenção e a distribuição de poder e de autoridade, a produção e a imposição de normas que regem a vida em sociedade e também as decisões vinculadas ao futuro comum de seus integrantes. Então, basicamente, o que o Luiz Felipe Miguel está dizendo para a gente é o seguinte: não existe um conceito de política que seja assim universalmente aceito, que todos os autores, de forma unânime, pacífica, digam isso aqui é política. Não. Você tem várias possibilidades, várias vertentes, várias matrizes para tentar conceituar a política. Mas isso não significa dizer que você vai dizer simplesmente para o examinador, olha, só Deus sabe o que é política. Não. Você pode dizer, só Deus sabe, desse jeito chique aqui, tá? Desse jeito chique, começar a conceituar a política dessa forma, mas tem alguns elementos que são importantes que você demonstre para o examinador que você leu a esse respeito. Tá? Então comece a resposta dizendo que não existe um conceito conciso, inequívoco e satisfatório de política. Ponto. Apesar disso, existem alguns elementos que precisam ser ditos. Que elementos são esses? Vamos lá. A gente tem uma tendência natural sempre que escuta a palavra política, a identificar a política como uma ação de Estado. Apesar disso, existe uma enorme diferença entre uma política como, de um lado, uma atividade profissional, que normalmente são os agentes do Estado, e de outro lado, como aquilo que se refere à polis, que é essa segunda que mais nos interessa. Então eu vou apresentar brevemente essa primeira concepção, acepção do termo, e depois a gente passa para a segunda, que é a que mais importa para a gente aqui. Tá? Então vamos lá. Nessa primeira visão, que é a política como uma atividade profissional, a gente atrela a ideia de política à ideia de Estado. Mas eu vou tentar demonstrar para você aqui no slide, eu fiz inclusive uma parte amarela e uma parte dessa cor aqui que eu não sei, laranjada, sei lá o que, marrom, não sei, marrom claro, que separa a política numa visão tradicional, numa visão clássica e no significado moderno. Vamos lá. Nessa concepção que eu digo para você que a política seria uma atividade profissional, a gente vai reduzir a atividade política ou a política em si aos principais atores do processo político. Quem são? O Estado, os governos e os partidos políticos. Por que a gente faz isso? Porque a gente substituiu um significado de política, que é o significado que mais me interessa aqui, pelo significado de assistencialismo. Política
para grande parte da sociedade, seria uma ação assistencialista. Com essa redução, a gente reduz a grandeza da política à ideia de assistencialismo, de assistência do Estado, a gente mantém, com essa concepção, com essa visão de mundo, um estilo de dominação que ela é viciada. De um lado, você tem uma sociedade que fica esperando o Estado protetor. De outro lado, você tem os governantes que se acostumam e usam essa lógica em seu favor para se perpetuar no poder. Então, os governantes eles ficam atuando exatamente nesse papel de política como um assistencialismo. Então, na verdade, a gente criou uma sociedade que é acomodada. A gente enxerga a política como uma ideia de proteção, como uma ideia de assistência. A gente retira desse conteúdo da política a ideia que é fundamental para que você demonstre na sua prova. A ideia fundamental de política é a ideia de persuasão e de convencimento. Existem vários estudos, e eu vou mostrar para vocês aqui um deles, né? Demonstrando que quando você tem essa reprodução ou essa redução da ideia de política com a ideia de assistencialismo, quando o Estado ele deixa de ser protetor, e nós sabemos que o Brasil é um Estado, nós formamos um Estado que não é protetor, ou ele protege só determinadas pessoas na sociedade. Quando a gente gera esse Estado que não é protetor, que não dá segurança, que não dá saúde, que não dá educação, isso gera uma situação de desconfiança, de frustração, de descrença da população em relação à política. Então, vários estudos demonstram que é assim que o Brasil pensa. A gente precisa se livrar, enquanto estudante para um concurso da magistratura, a gente precisa se livrar desse conceito que é viciado. Tá? Nós vamos enxergar então a política numa segunda acepção, que é a política como tudo aquilo, uma esfera de atividades que se referem a polis. Polis, gente, é a raiz etimológica da política. E polis é tudo, todas as coisas que se referem à cidade, ao urbano, ao civil. Quando a gente for ler o Código Civil, por exemplo, você vai encontrar lá o quê? As obrigações, os contratos, a propriedade, como você disciplina a propriedade em sociedade, como você disciplina, inclusive, os limites da propriedade, a ideia de funcionalização da propriedade, como nós disciplinamos o casamento. Então, quando você abre o Código Civil, você está tratando da vida política das pessoas, da vida pública das pessoas, do que a gente considera a política como uma esfera que lida com a sociabilidade. Então, liga a ideia de política à palavrinha polis. Escreva na prova. Política se refere a polis, e coloca polis entre aspas, que é basicamente uma atividade que envolve esse processo de formação da opinião sobre o que é comum a todo mundo na sociedade. Você está falando de uma dimensão da vida em sociedade na qual são travadas discussões, são travadas disputas em torno de decisões capazes de cuidar de uma coisa que está no slide aqui, ó, bem viver, tá? A dimensão da vida onde são travadas discussões e disputas sobre o bem viver. Determinadas circunstâncias da vida em sociedade, a gente tem que parar um pouco e tratar de temas que são temas relevantes para todos em sociedade. Determinadas circunstâncias, a gente precisa parar e dizer o seguinte, olha, existe uma coisa chamada violência no trânsito. Existe uma coisa chamada violência doméstica. São coisas que atingem, que afligem as pessoas em várias classes sociais. Então tem uma hora que a gente tem que parar enquanto sociedade e dizer o seguinte, olha, precisamos discutir qual é a melhor forma para lidar com isso. Tá bom? Esse é o sentido da política. O sentido último da política é uma preocupação com o mundo. E, obviamente, que isso vai englobar instituições, fatores históricos, fatores econômicos, valores, crenças, costumes. A política é uma ação eminentemente polêmica. Por que é polêmica? Porque se ninguém discute aquilo, não é problemático.
só vai ser problemático, só vai exigir um processo de deliberação e formação da opinião e da vontade se for algo polêmico. Tem gente que acha que tá bom do jeito que tá e tem gente que acha que tem que mudar determinadas circunstâncias da vida em sociedade. Então, quando a gente para e pensa no bem comum, a gente está fazendo política. Nessa acepção de política, portanto, nós estamos falando de uma ação que é plural, que é polêmica, e essa ação ela está na sociedade. Ela não está no Estado. Nós não reduzimos a política a uma ação do Estado. Tá bom? Quando você vai, por exemplo, para uma reunião de condomínio, você está fazendo política. Você está parando e deliberando sobre o que é bem comum daquela comunidade ali. Vocês estão entendendo? Então, põe na cabeça. Política, nessa visão clássica, no significado clássico aqui, não tem nada a ver com o Estado. É uma esfera da nossa vida pública que nós vamos parar para discutir, deliberar o que é bem comum para todos nós. Isso é política, tá bom? Então, curso de ação concebido deliberadamente após revisão das alternativas. Então, temos um problema para resolver. Vamos reduzir aqui ao condomínio, porque fica mais fácil a gente enxergar. Então, o condomínio tem que resolver um problema, sei lá, de impermeabilização do teto. Então, tem gente que diz assim, ó, não, podemos esperar, porque não temos dinheiro. E a gente fala assim, ó, não, a gente pode fazer uma taxa extra para poder resolver agora, porque isso pode gerar um dano que é maior ainda e gerar uma despesa maior ainda para todos nós. Então, as pessoas sentam, elas deliberam, elas tentam convencer qual das duas posições é a melhor. Essa é a ideia de que é um curso de ação concebido deliberadamente após a revisão das alternativas. Você mostra a sua alternativa, outra pessoa mostra a alternativa dela. Não é só mostrar, é deliberar, é discutir para dizer a minha alternativa é a melhor, ou a outra alternativa é a melhor. E aí esse processo vai tentar convencer a maioria para que a maioria vote no que você está dizendo. Basicamente é assim que funciona uma cidade, assim que funciona um estado, um país, tá? Ou uma União Europeia, por exemplo. Isso é política. Política está fora do Estado. Depois que você delibera, você diz assim, ó, pronto, discutimos e decidimos que vamos fazer a obra agora. Nós vamos criar uma ordem que ela vincula as pessoas. Ordem vinculante significa criação de uma norma, criação de um padrão, ou, se você preferir, a criação do direito. Então você pode dizer que nessa relação entre direito e política, a política ela é o processo que vai gerar o direito. O direito é o troféu da política. Tá claro? Porque depois da deliberação, mesmo quem votou contra a minha opção, que se sagrou vencedora, mesmo essa pessoa ela está vinculada à decisão da maioria. Logo, nós criamos uma ordem que é vinculante. A política tenta estipular isso. Então, criamos, portanto, uma meta, certo? Olha, a nossa meta é melhorar os processos de impermeabilização do telhado do prédio, por exemplo. Criamos uma meta. O próximo passo da política, ou desse conjunto de ações, é dizer o seguinte, ok, temos uma meta. Como é que nós vamos trabalhar para poder atingir essa meta? Nós estamos falando aqui agora de uma outra coisa, que nós podemos já antecipadamente dizer, olha, isso que nós acabamos de dizer, se for uma estipulação de uma meta criada pelo Estado, o processo para poder atingir essa meta é chamado de política, mas não uma política qualquer, chama política pública. A política pública é criada, ela é feita para atingir essa meta que nós politicamente já decidimos de antemão. Você quer ver uma meta que é muito importante? É essa meta aqui, ó, que está nesse livrinho aqui, ó, que está no artigo 3º desse livrinho. Nós, de 1986 a 88, eu estou com dúvida no começo, tá? Mas terminou em 88, nós estipulamos uma meta, ou algumas metas. Que metas são essas? Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Essas são as metas que nós temos que realizar. Como é que nós realizamos essas metas? Por meio de políticas públicas. Vocês entendem, então, que política pública é diferente de política?
Política é um processo para chegar a essas metas, para dizer o que é o bem comum, para decidir o que é o bem comum. Uma vez decidido por esse processo de convencimento da opinião e da vontade, você cria a meta, que é uma meta vinculante, você cria uma meta que é juridicamente delimitada, e aí você tem que escolher um caminho para poder atingir essa meta. Esse caminho é chamado de política pública. Mas se nós estamos falando de política pública, nós estamos reduzindo a política a uma ação do Estado. E aí nós temos uma segunda acepção do termo, que é essa aqui de baixo, que é a política vista como uma atividade profissional. Nós, na modernidade, a gente delegou essa política a esses profissionais da política, a esses profissionais. Desde a Revolução Francesa, um pouco antes, inclusive, a gente disse o seguinte: olha, eu não tenho tempo para poder lidar com esse tipo de coisa. Vocês se lembram na aula do Habermas, quando a gente falou o seguinte: olha, às vezes a gente tem que se deparar com um processo de deliberação que é muito especializado. E a gente, no nosso mundo da vida, nas nossas peculiaridades, a gente tem muito mais o que fazer do que ter que parar para ficar estudando engenharia de solo para saber impermeabilização da fazenda e essas coisas. Então a gente diz que nós vamos dar essas decisões para determinadas pessoas, que são basicamente os nossos representantes. Eles não decidem de forma estanque, isolada ou visando só o interesse deles. Não, eles vão decidir com base no que nós achamos adequado. E de 4 em 4 anos eles perguntam para a gente: tá bom? Tá bom do jeito que tá? Ou vocês querem mudança? É assim que a gente faz hoje a política. A política, nessa visão moderna, nesse significado moderno, ele é reduzido a essa ideia de ação de Estado, uma atividade profissional. É um padrão que vai estabelecer um objetivo a ser alcançado, uma melhoria. Quem cria as políticas públicas são os representantes do povo, e não o povo em si. Essa é a visão política na visão moderna, tá? E, de novo, é necessário diferenciar a ideia de assistencialismo. E nessa relação direito e política, eu queria ler para você aqui um trecho do livro do Dworkin, que a gente já leu aqui mais de uma vez, Levando os Direitos a Sério. Tá? Ele tem uma parte do livro que ele vai criticar o Hart. Lembra? A gente já tratou disso aqui, mesmo que sucintamente. Se tiver dúvida, manda pergunta lá no WhatsApp. Ele vai dizer assim: olha, Hart, eu reconheço o seu valor e etc., mas você está preso ao modelo que é o modelo de regras. Mas existem outros padrões da sociedade que não são limitados às regras. E aí ele vai explicar para a gente isso. Ele vai dizer assim, ó: acabei de mencionar princípios, políticas e outros tipos de padrões. Com muita frequência, utilizarei o termo princípio de maneira genérica, para indicar todo esse conjunto de padrões que não são regras. Eventualmente, porém, serei mais preciso e estabelecerei uma distinção entre princípios e políticas. Ainda que presente argumento nada vai depender dessa distinção, devo expor como cheguei a ele. Aí o Dworkin vai dizer o que é política para ele. Veja só como interessante. Denomino política aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado. Em geral, uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade, ainda que certos objetivos sejam negativos, pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas. Aqui eu digo então no slide, Dworkin é um tipo de padrão, política é um tipo de padrão. Então você tem uma crise econômica, então você faz uma política econômica nova. Você tem uma crise, do sistema carcerário, então você cria uma política carcerária. Entenderam? E de outro lado, o princípio. Como é que o Dworkin descreve o princípio? O princípio é um padrão que deve ser observado, não porque vai promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, que é a política especificamente, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade, ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política. Reduzir a quantidade de acidente de trânsito. Você faz uma política de trânsito. E o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar de seus próprios delitos é um princípio. Tá? Essa palavra delito, a tradução aqui, provavelmente quem traduziu, não conheço ele, quem traduziu não é jurista, mas deve ser filósofo, né? Mas quando está dizendo aqui, ó, nenhum homem deve se beneficiar de seus próprios delitos, é o que nós chamamos comumente de ninguém tem que se beneficiar da sua própria torpeza. Tá bom? É uma tradução diferente, mas vocês entenderam o que o texto está dizendo.
Então ele diferencia política de princípio. É uma distinção interessante que pode ser útil para você na prova, tá bom? Próximo slide. Ele trata aqui da relação, eu faço a pergunta, como se dá a interação da atividade jurisdicional com o sistema político democrático, que é uma ênfase muito grande do nosso edital, tá? Várias vezes ele quer dizer judiciário como poder político, o juiz é a construção da democracia, tá? Várias tentativas de nos provocar nesse sentido. Então vamos ver como é que se dá a relação do direito com a política. Vamos lá, de novo, e eu acho que essas separações elas são importantes para a gente compreender conceitos. A gente consegue ter uma compreensão melhor com conceitos quando a gente consegue comparar as duas variáveis, duas situações. Então eu sempre faço essa comparação para tentar me tornar mais claro para vocês. Então vamos lá. Nessa relação que existe entre direito e política, de novo, eu vou fazer uma concepção tradicional e uma concepção atual, né? Uma concepção moderna. Numa concepção tradicional, você pode dizer que no âmbito da criação, né, são ligados, o direito e a política são conceitos ou são veículos, são instituições, melhor dizendo, são instituições que são ligadas entre si. E, de novo, eu vou repetir o que eu falei no comecinho, o direito ele é o troféu da política. Então, você tem um problema social para resolver e esse problema num lugar chamado Estado de Direito, você só consegue resolver esse problema criando uma norma jurídica, uma lei para poder resolver esse problema. Então, você tem um problema e você politicamente adota essa questão como um problema a ser resolvido. Vamos ver como é que funcionam as políticas públicas. E você, uma vez decidindo como resolver o problema, você cria uma lei. Então, a lei é o troféu da política nesse sentido. Agora, na aplicação, na consecução, na utilização da ferramenta, nós temos duas lógicas que são distintas. Nós temos uma lógica jurídica e uma lógica política. Então, na criação, direito e política são ligados, interligados. Já na aplicação, no modo de usar, vamos dizer assim, são separados. Você não pode atuar enquanto juiz politicamente. Inclusive tem uma vedação constitucional expressa de que você não poderá atuar politicamente sob pena de responder administrativamente um processo e se tiver no estágio probatório pode inclusive ser demitido. Existe demissão para magistrados. Então, a aplicação são duas lógicas distintas. Tá? Por exemplo, existe um processo que tem uma cara jurisdicional, que tem poder jurisdicional, mas não é tipicamente jurisdicional. Temos uma coisa chamada CPI, por exemplo. É um inquérito que é feito dentro do parlamento. É um inquérito que é político. Eles podem escolher quem eles vão indiciar? Podem, é uma questão política. Já um delegado de polícia que faz a mesma coisa, né, mas em outro lugar, com uma outra lógica, se dois réus cometem um crime, ele não pode escolher quem ele vai indiciar. Ele tem que indiciar os dois. Então, temos uma distinção entre uma lógica política e uma lógica jurídica do ponto de vista da aplicação. Essa é uma concepção tradicional da relação direito e política. Como vocês viram, passou um caminhão aqui. Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho. Essa é uma concepção tradicional da distinção entre direito e política na sua aplicação. O que nós temos hoje não é mais essa mesma lógica, por isso que eu separei uma lógica tradicional de uma lógica atual. O que nós temos na lógica atual são dois conceitozinhos que são muito utilizados, inclusive está no enunciado da questão que a gente estava respondendo ali. Ativismo judicial e judicialização da política. Essas duas palavras, nós vamos diferenciá-las um pouco a seguir, mas essas duas palavras demonstram que mesmo na sua aplicação, direito e política hoje andam juntos, tá? Ativismo judicial e judicialização da política. Vamos tentar entender então aqui nesse slide número 5, que são vários quadradinhos aqui, né? Em que consiste essa ideia de ativismo ou de judicialização. Esse fenômeno, seja ele qual for, que nós vamos explicar um pouco depois, esse fenômeno ele ganhou uma notoriedade muito grande com essa obra aí do Tate e Wallinder, em que eles tratam da judicialização, né?
Basicamente, esses dois autores eles estão tratando, dizendo o seguinte: o ativismo judicial é uma atitude, é um comportamento dos magistrados. E os magistrados, ao redor do mundo, isso não é um fenômeno puramente brasileiro, isso é ao redor do mundo, é um estudo mundializado. Nesse estudo ele vai demonstrar que juízes, eles passam a substituir decisões políticas. Essa descrição do fenômeno, ela foi batizada de várias formas, né? Então nós temos pouca precisão conceitual no que consiste judicialização ou ativismo. Eu prefiro que você use na prova a expressão judicialização. Agora, professor, e se a questão de tratar de ativismo, mencionar o fenômeno como ativismo? Aí não tem jeito, aí você vai usar ativismo judicial. Mas judicialização é melhor, eu acho. Por quê? Porque o ativismo ele passou a ser uma expressão que denota a vertente negativa do fenômeno. Ativismo. Então, judicialização da política é uma coisa que eu acho que é menos agressivo, o significado disso, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender o que consiste esse fenômeno, seja ele ativismo judicial ou judicialização da política. Em alguma vertente, você pode encontrar autores dizendo que essa judicialização significa uma determinação do significado do texto constitucional. Professor, mas isso aí não é judicialização. O papel do juiz é interpretar a lei, né? O papel da Corte Constitucional é dizer o direito constitucional. A jurisdição constitucional é essa. Mas não é só uma interpretação jurídica. É uma interpretação que vai além da técnica. Você pode dar uma interpretação, inclusive, contrária ao próprio texto constitucional. Basicamente, você, enquanto intérprete, você está contrariando a vontade expressa do legislador, que foi uma pessoa, é um conjunto de pessoas que foi colocado ali de forma democrática. Se você acha que constitucionalismo e democracia são expressões que se complementam sem intenção, é melhor a gente parar um pouco e conversar sobre isso. Inclusive, falando isso, eu acho melhor preparar uma coisinha aqui para vocês ou mandar um material para vocês sobre isso. Existe uma tensão entre constitucionalismo e democracia. Democracia significa basicamente dizer que quem decide o que é bom para a gente somos nós mesmos. Nós é que decidimos isso. Imagina, por exemplo, uma situação em que nós, emocionalmente, a gente decide acabar com a própria democracia. Isso é possível? Não, não é possível. Porque o constitucionalismo ele vai além desse princípio majoritário ou dessa democracia instantânea. Eu vou parar por aqui, eu vou ter que preparar uma coisinha específica para vocês sobre isso, tá? Mas o que eu quero dizer é, o ativismo ou a judicialização como mecanismo de interpretação constitucional não é uma interpretação qualquer, não é uma hermenêutica qualquer. É uma atuação que não é técnica, é uma atuação política. Política em que sentido? Você desloca, na judicialização, você desloca para o Poder Judiciário decisões que, a priori, elas seriam de competência da arena representativa. Você desloca o eixo decisório da arena representativa para a arena judiciária. O que eu estou chamando de arena representativa? Do lugar onde tem representantes do povo para decidir determinadas questões que dizem respeito ao nosso bem comum. Que lugares são esses? Basicamente, o poder legislativo e o poder executivo. Lá é que se decide o que é o bem comum. O que nós estamos vendo é um fenômeno no mundo inteiro em que questões que não são decididas lá passam a ser decididas pelo Poder Judiciário. Essa é uma concepção ou uma possibilidade de você conceber o conceito de judicialização da política. Tá bom? Deslocamento do eixo decisório. E aí sempre mencionando que nós temos essa vertente negativa desse fenômeno, né? E você tem não só a nomenclatura chamada de ativismo judicial, como tem gente que chama isso de juristocracia. Um protagonismo do judiciário em questões que deveriam ser decididas pelas instituições representativas. Juristocracia. Bem, basicamente com essa mudança, que é uma mudança que lá no finalzinho do slide eu digo para vocês, olha,
A única conclusão que é possível, que é segura, que não tem ninguém que duvide disso, é que a judicialização da política é o traço marcante da paisagem brasileira. No Brasil, nós não temos mais essa separação da aplicação puramente jurídica ou puramente política. Lembram da ideia de consequencialismo? No consequencialismo, as decisões judiciais elas são fundamentadas não numa questão puramente jurídica. Nós colocamos uma pitada de política ali. Nós achamos que o melhor para a sociedade não é o que o legislador falou, e sim o que nós, intérpretes, o tribunal, pensa. De novo, judicialização da política é você deslocar o eixo decisório. Tá bom? Uma concepção interessante é a do professor Lênio Streck, nesse livro aqui, ó, Verdade e Consenso. Ele vai dizer que uma possibilidade de você conceituar ativismo judicial diz respeito a uma interpretação que é livre demais para ele. Ele vai dizer assim, ó, o modelo substancialista, e nós vamos tratar desse modelo substancialista porque nós vamos comparar o modelo substancialista a um outro modelo de interpretação da Constituição, que é o modelo procedimentalista. Se você acabou de lembrar de Habermas, quando você escutou a palavra procedimentalismo, você está no caminho certo, tá? Nós vamos comparar o Habermas com outros autores, inclusive com o Lênio Streck, porque o Lênio Streck ele adota uma filosofia, uma forma de enxergar a Constituição da maneira substancialista. O Habermas, como nós vimos, sem dizer, ele adota um modelo procedimentalista. Então, o que diz o Lênio Streck? O modelo substancialista, que em parte aqui subscrevo, ou seja, Lênio Streck ele é substancialista, que em parte aqui subscrevo, ressalvando sempre o problema dos ativismos judiciais, entendidos como decisionismos praticados a partir da discricionariedade interpretativa. E aí o Lênio Streck ele vai dizer um exemplo do que ele considera um ativismo. Ativismo, então, aqui no sentido de uma interpretação muito livre, que o juiz não tem para o Lênio Streck. Ele vai dizer assim, ó, o modelo substancialista se coaduna com ativismos judiciais e ou decisionismos. É o que ele está dizendo aqui. Que venham a colocar em xeque a relação constitucionalismo-democracia. Olha só que interessante esse item, hein? Exemplo típico de intervenção do judiciário que ultrapassa essa fronteira é o caso da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de março de 2007, que fez um atalho na reforma política ao declarar que os mandatos não mais pertencem aos eleitos, mas sim aos partidos políticos que abrigaram os candidatos. Então ele diz que a decisão do TSE, que diz que o mandato não pertence ao eleito e sim ao partido, seria uma decisão ativista. Entende, então, que ativismo, judicialização da política tem várias concepções, tá? Mas a coisa segura é essa do final aqui. Mas vamos então aqui no slide dizer, olha, a judicialização é um fenômeno político, é um fenômeno social e é um fenômeno jurídico. Político, como assim? Porque decorre dessa crise da representação política. O judiciário, ele passou a ser enxergado como se fosse, e tem doutrina chamando assim, de muro das lamentações. Você tem uma demanda social importante e o executivo não para tratar do tema. O legislativo não para para tratar do tema. Qual é a alternativa para você? Recorrer ao judiciário. Exemplo disso, o casamento civil de duas pessoas, a união civil de duas pessoas do mesmo sexo. A comunidade LGBTQIA+, procurou o legislativo, procurou o executivo para poder dar uma proteção para eles. Nunca conseguiram. Onde é que eles conseguiram? Foram ao judiciário. Então entendo que eles bateram na porta da arena representativa e eles não conseguiram isso. Então a judicialização é um fenômeno político que decorre dessa crise da representação política. É um fenômeno também social. Aqui no slide estou lendo. Judicialização de questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral. O que eu quero dizer é questões sociais importantes merecem um tratamento de forma relevante. Se o Estado não resolve, se o Estado representativo não resolve, o Estado judicial tem que resolver. Fenômeno jurídico por quê? Porque existe uma mutação
dos limites entre as funções dos poderes públicos. Como é que nós vamos enxergar essa relação direito-democracia ou judiciário-democracia? Nós, democraticamente, estipulamos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os objetivos são do Executivo? Os objetivos são do Legislativo? Não. Os objetivos são da República Federativa do Brasil. O poder é uno e indivisível, a despeito do artigo 1º, do artigo 2º, desculpa. O artigo 2º tripartir esse poder, a gente sabe que o poder é uno. Na verdade, o poder é único e nós dividimos em 3 funções. As 3 funções servem para quê? Para a consecução dos objetivos fundamentais. Então, você vai decidir várias vezes, quando você estiver lá no Tribunal de Minas Gerais, várias decisões que são, assim, questões que tratam de políticas públicas. E a primeira preliminar, seja do município, seja do Estado, a primeira delas é: Excelência, o senhor está violando a separação de poderes. Qual é a resposta que você vai dar para eles? Você vai dizer o seguinte: olha, quando a Constituição estipulou objetivos, a Constituição não disse que quem vai cumprir isso aqui é só o Executivo ou só o Legislativo. Não, isso é um objetivo que tem que ser executado, tem que ser trabalhado pelas 3 funções. Se você não fez, meus amigos, então quem vai fazer é o Judiciário. Tá bom? Então, muda essa tripartição entre poderes, essa ideia de checks and balances, ela é modificada em razão dessa judicialização da política. Tá? A judicialização das esferas, antes que eram adstritas apenas ao espaço político partidário, ao cenário individual, e as instâncias políticas tradicionais, que eram do Legislativo e do Executivo, passam agora a ser tematizadas pelo Poder Judiciário. Então nós temos 2 fenômenos diversos, eu estou aí no slide, 2 fenômenos: a judicialização da política e a judicialização das relações sociais. Questões políticas são trazidas para o Judiciário. Um exemplo mais importante é o controle abstrato de constitucionalidade. O que significa o controle abstrato de constitucionalidade? Basicamente, o Judiciário ele vai analisar se uma decisão política de uma maioria qualificada, quando, por exemplo, ele está elaborando uma PEC, uma maioria super qualificada, se essa decisão dos representantes do povo vai prevalecer ou não. Tá? Controle de constitucionalidade é uma modalidade de judicialização da política. Temos também a criação da comunidade dos intérpretes. Um sujeito chamado Peter Heberle escreveu um livro chamado Hermenêutica Constitucional, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Esse livro foi traduzido por um doutor em Direito pela Universidade de Münster, na Alemanha, chamado Gilmar Ferreira Mendes. O que basicamente o Heberle vai dizer para a gente aqui é que não existe um único intérprete da jurisdição constitucional. Diz assim, no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com números clausos de intérprete da Constituição. Ele está dizendo que você não pode colocar a interpretação da Constituição só no Código Legislativo, só no Código Executivo ou só no Código Judiciário. Basicamente, a mesma pessoa que traduziu esse livro, chamado Gilmar Ferreira Mendes, elaborou, em conjunto com outras pessoas, na verdade com outra pessoa, uma lei, que é a Lei 9882 e a Lei 9686, de 99, eu acho, as 2 leis, que trata da DPF, ADI e ADC. E nessa lei, em razão dessa ideia do Heberle, esse pensador do direito, ele criou, ou ele sofisticou, na verdade não criou, a figura já existia antes, mas ele sofisticou e deu publicidade a uma coisa chamada amigo da corte. O que é o amigo da corte? Ele vai auxiliar a jurisdição constitucional a interpretar a Constituição. O que está escrito aqui é: os intérpretes não são só 11 pessoas. Os intérpretes somos todos nós. E nós vamos auxiliar essas 11 pessoas a interpretar a Constituição através do amigo da corte. Tá bom? Então, essa judicialização da política diz respeito ao controle de constitucionalidade, diz respeito a essa criação da comunidade dos intérpretes. Tá? O que os intérpretes eles vão trabalhar também
na arena representativa ou também na arena judicial e deslocando o eixo decisório da arena representativa para o judiciário. Isso é a judicialização da política. E a judicialização das relações sociais significa que, mais do que nunca, nós temos leis disciplinando aspectos básicos da vida em sociedade. Nós temos decreto que disciplina o tamanho do colarinho do chope. É isso. Leis disciplinando aspectos básicos da vida em sociedade. E quando a gente cria o juizado especial, o que a gente faz, gente? A gente autoriza, a gente passa a admitir demandas que antes nunca iam ser admitidas no Poder Judiciário. Questões de danos morais de baixo valor, questões de batida de carro que as pessoas tinham que resolver fora do judiciário, essas questões são trazidas para dentro do judiciário. Então a judicialização da vida política, a Lei 9.099, ela tem um papel fundamental, porque ela vai trazer para dentro do judiciário questões que não entrariam se não tivessem essa gratuidade e esse acesso privilegiado à justiça. Então, basicamente, dentro desse grande fenômeno de judicialização da política, nós temos a judicialização da política estrito sensu, controle de constitucionalidade, questões que eram tratadas pelos outros poderes são tratadas agora pelo judiciário, e a judicialização das relações sociais. E a Lei 9.099 tem um papel fundamental para tratar desse tema, tá bom? Essas, em linhas gerais, são essas concepções de judicialização da política que se relaciona com o ativismo judicial. Aí, tem um texto do Luiz Roberto Barroso que eu acho muito interessante. Eu tinha lido esse texto há muitos anos atrás e falei assim, ok, tudo bem, deixa esse texto aí. Mas na Ampox é um lugar onde os cientistas políticos, os cientistas sociais, os antropólogos, eles se reúnem para debater coisas interessantes. E um tema muito importante, muito interessante, que tem preocupado os cientistas sociais é exatamente a judicialização da política. Até quando o judiciário pode ir? Nós iremos tratar disso. Até quando o juiz ele tem que proteger a democracia? Até quando a democracia prevalece? Até quando a Constituição prevalece? Isso passou a ser tematizado pelos cientistas sociais. E no Ampox, isso foi antes da pandemia, esse texto, Luiz Roberto Barroso, foi mencionado. Aí eu falei assim, gente, então é um texto que trata de coisas relevantes e faz uma distinção que é relevante e que eu acho que é importante que você grave. O Luiz Roberto Barroso, ele diz o seguinte, olha, judicialização e ativismo são primos, são conceitos que se relacionam muito, né? E ele vai dizer, olha, mas tem uma diferença básica. A judicialização é um fato, O ativismo é uma atitude, é uma coisa diferente. A judicialização, em Luiz Roberto Barroso, é uma circunstância que decorre do modelo de Constituição que nós adotamos no Brasil. Nós positivamos direitos políticos, nós positivamos direitos sociais, nós criamos uma Constituição dirigente, vamos dizer assim, né? Que disciplina vários aspectos da sociedade, da vida em sociedade. Então, isso significa que no nosso modelo constitucional, nós judicializamos temas políticos, tá? Judicialização, nesse contexto, é um fato. Muito bem. Você pode ter uma Constituição com essa mesma configuração, com esse mesmo desenho institucional, mas uma Constituição que não é concretizada na prática. Por quê? Porque você pode ter juízes que não são ativistas. Entenderam? Ativismo é uma atitude, é uma escolha do Poder Judiciário diante de uma arquitetura constitucional. A arquitetura constitucional trouxe para o direito constitucional temas políticos. Trouxe. Mas se o judiciário não quiser, ele não vai ser ativista. Ele vai ser um judiciário autoconstrito. Então, ativismo é uma atitude, é uma escolha, é o modo proativo de interpretar a lei. E aí, de novo, eu quero recuperar. Ativismo no sentido de hermenêutica não significa uma mera interpretação. Não, é uma interpretação que contraria a decisão do outro poder. É nesse sentido que hermenêutica ou interpretação é uma interpretação ativista. Ficou claro? Espero que sim. Se não ficou, manda minha pergunta que a gente conversa aqui, tá? Então, o ativismo, ele vai expandir o alcance e o sentido do texto constitucional. E, normalmente,
O ativismo ele vai acontecer quando as demandas sociais não são atendidas. Atendidas por quem? Pelos poderes que são, pela nossa arquitetura constitucional, que são destinados a atender demandas da sociedade. Tá bom? Vamos ver aqui umas coisas. Eu acho que a gente vai ter que dividir essa aula em duas aulas. Vamos tentar aqui entender quais são as condições para que exista essa judicialização da política. Vamos nessa. Bem, a primeira delas é democracia. A democracia e separação de poderes, que são institutos que se complementam entre si. Não é possível que haja um ativismo ou uma interpretação extensiva, e eu esqueci de falar para vocês aqui que o Lenin Streck, nessa vertente, nessa conceituação dele de ativismo como uma interpretação criativa, ele escreveu um livrinho que é interessante, que chama O que é isto? Decido conforme a minha consciência. Professor Lenin Streck. Tá? Basicamente é um resumo desse livro aqui, do Verdade e Consenso, e de um outro que chama Hermenêutica Constitucional, que está ali atrás. Para que haja essa interpretação ampliativa do que às vezes não está escrito na lei, é importante. O pressuposto para que isso possa acontecer é que nós vivamos num regime democrático, numa separação de poderes. Por quê? Temos exemplos muito recentes no nosso país em que quando o Poder Judiciário ele contrariou, ele não compartilhou dos mesmos valores do Poder Executivo, que tinha tomado o poder, né? Quando o Poder Judiciário, por exemplo, diz o seguinte, não, existe uma coisa chamada habeas corpus, existe uma coisa chamada liberdade, mas o Poder Executivo da ocasião não gostava muito disso. Então o que o Poder Executivo fez? Tirou o juiz, que não queria seguir os valores que eles achavam adequados. Então, se não há democracia, se não há separação de poderes, não pode haver ativismo, não pode haver judicialização da política, porque senão você acaba minando o próprio Poder Judiciário. Ou você aposenta compulsoriamente o juiz, que é muito teimoso, ou você modifica, por exemplo, a composição do tribunal. Você aumenta a quantidade de juízes de 11 para 13 ou para 12, com essa ideia de tentar criar a maioria no Poder Judiciário. Tá? Democracia e separação é uma condição para que exista a judicialização da política. Direitos políticos e sociais também é uma outra condição. E aí isso vai se ligar, se você já estudou direitos humanos essa semana, você sabe dessa distinção entre direito de primeira dimensão e direito de segunda dimensão. Nós tratamos disso quando falamos do Habermas, e a gente pode alinhar esse conhecimento ao que nós estamos dizendo aqui. Só é possível haver ativismo se você concebe direitos de segunda dimensão. Porque se você para na primeira dimensão, você tem um Estado que não é intervencionista. Tá bom? Tá claro isso? Grupo de interesse de oposição. É necessário que, em determinadas circunstâncias, quando o grupo ele perde na arena representativa, ele atravessa a rua e vai ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo resolva para ele. E às vezes é o próprio Legislativo que abre mão das próprias prerrogativas e delega essa atribuição para o Supremo Tribunal Federal. Você tem vários exemplos. Julgamento do último impeachment. O que aconteceu? A gente tem que parar aqui o processo, nós, Poder Legislativo, que somos o poder que pode parar para disciplinar o processo de impeachment. O que eles fizeram? Paralisaram o processo e fizeram uma consulta para o Supremo. Supremo, como é que vai tramitar o processo de impeachment? Porque é uma lei diante da Constituição e nós precisamos saber quais são os artigos que foram recepcionados ou não. Aí pararam o processo de impeachment, perguntaram para o Supremo disciplinou e devolveu o processo para o Parlamento continuar o julgamento. Outro exemplo, se você pegar lá o artigo 62, eu não lembro qual é o artigo, mas diz lá que a medida provisória tem que ser aprovada em 45 dias, não é isso? Para entrar em regime de urgência. Isso. Aí diz assim, se não for votado nesse prazo, isso, parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contada a sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas congressional. Essa expressão que interessa. Ficando sobrestadas até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. O que o parlamento fez? Quando o presidente da Câmara era um sujeito que era professor de direito constitucional, que depois virou presidente, né? Foi preso depois, etc. Ele falou o seguinte, eu acho que a medida provisória
ela não pode virar lei complementar, ela não pode virar emenda constitucional. A medida provisória ela só tem o poder de virar lei ordinária. Então o que eu vou fazer? Eu vou trancar a pauta, né? Eu vou sobrestar somente os projetos de lei ordinária. PEC continua tramitando, projeto de lei complementar continua tramitando, projeto de lei de decreto legislativo. Só vou parar os projetos de lei ordinário. E aí combinou com um amigo dele, outro deputado, falou assim, ó, impetra o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal e vê o que eles vão dizer sobre isso. E de fato, a tese prevaleceu. Presta atenção no que isso representa. Representa que o parlamento, que é o poder, que tem a prerrogativa, a faculdade de modificar a Constituição, ao invés deles fazerem isso, o que eles fizeram? Eles disseram assim, ó, não, a gente não vai fazer não, vamos mandar isso para o Supremo e vamos ver o que o Supremo vai fazer. Então, essa existência de grupo de interesse e grupo de oposição é fundamental para que o Poder Judiciário seja instado a se manifestar sobre temas que, na verdade, eram temas que quem deveria decidir era o Parlamento, o Poder Legislativo, certo? Então, a existência de grupo de interesse e grupo de oposição é uma coisa importante para conceber a ideia de ativismo ou de judicialização da política, tá? Meninos, eu não vou continuar não. Vamos encerrar a aula de hoje para vocês terem tempo para fazer outras coisas e a gente volta dando continuidade a esse raciocínio de ativismo, judicialização da política e política e direito, política pública e judiciário, democracia e judiciário. Então a gente volta no nosso próximo encontro para tratar disso, porque senão vai ficar muito longo e eu sei que o tempo de vocês vale ouro, tá bom? Até logo.